Olá pessoal, Deus abençoe vocês, bem-vindo ao nosso canal. Tenho certeza que as mensagens aqui falarão ao seu coração. Se inscreva e ative as notificações. Deus vai falar ao seu coração. Abra sua Bíblia comigo, Apocalipse capítulo de número 5. Capítulo de número 1, perdão, verso de número 5. Aleluia. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 1. Fica aí, já ficou, agora fica. Agora vai. Aí, vamos trabalhar. Vamos trabalhar aqui. Só o terceiro culto hoje só. Quem pode dar um glória a Deus? Levanta a tua mão e diga: Espírito Santo, eu preciso ouvir a tua voz. Preciso ser dirigido pelo Senhor. Acho que o grande desafio dos nossos dias é entender o Evangelho. Entender aonde o Evangelho nos leva. Tudo é uma questão de posição. Diga comigo, posição. Quando o homem desce da sua posição, quando o homem cai da sua posição, Gênesis capítulo de número 3, é interessante que parece que toda a nossa história começa só a partir do pecado. E a nossa história não começa no pecado, ela começa antes do pecado. Então o nosso original não é pecado. Nosso original é santidade. A gente está vivendo uma adaptação, a gente está vivendo uma mutação. E eu creio que o poder do Evangelho vai resgatar todas as coisas. Quantos podem dizer amém? E eu creio que o Senhor Jesus já olha para nós de uma outra forma. Quantos podem glorificar o Senhor? Observe o que a Bíblia diz. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito, marque a palavra primogênito, ela é importante para nós aqui hoje. O primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. E o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. É maravilhoso isso, não é? Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele foi o primeiro a ressuscitar para que nós também pudéssemos ressuscitar. Quando ele ressuscitou, ele não ressuscitou sozinho, ele ressuscitou comigo e com você. Quando ele venceu a morte, ele não venceu a morte dele, ele venceu na morte dele, a minha morte e a sua morte também foi vencida. Ou seja, a morte que estava sobre nós, reinando em nós, dominando a nossa vida, já não está mais sobre nós. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dar glória a Deus? Olha o que está dizendo, ele que é a testemunha fiel, o primogênito entre os mortos, e aí vem uma palavra forte demais que diz, o soberano entre os reis da terra. A palavra soberano, nesse texto, ou príncipe dos reis da terra, é a mesma palavra que usa para arcanjo ou arcon, que é a palavra aquele que está acima, aquele que está elevado, aquele que se destaca entre os demais. Olhe para mim, Jesus é um que se destaca entre muitos. Diga, Jesus é um que se destaca entre muitos. Ou seja, Jesus é o rei que se destaca entre os reis. Jesus é o filho que se destaca entre os filhos. Jesus é o Senhor que se destaca entre senhores. O que ele está dizendo? Que eu e você estamos sendo criados à imagem dele, como ele, a semelhança dele. Ele é quem se destaca para que seja o nosso padrão. Diga, Jesus é o meu padrão. Olha o que a Bíblia diz, olhando firmemente para Jesus. Adoração produz imitação. Vamos dizer? Adoração produz. Vou explicar isso melhor. Todo adorador passa a se tornar parecido com aquilo que ele adora. O Salmo de número 115 diz assim, ó, quem adora imagem fica igual a imagem. A vida mostra assim, ó, quem adora o Elvis Presley fica igualzinho o Elvis Presley. Está um pouco antigo isso para você?
Ok, quem adora o Neymar fica igualzinho o Neymar. O que acontece é o seguinte, que todo adorador tem a tendência de imitar aquele que adora. Então a adoração leva à imitação. Adoração gera semelhança, vamos dizer isso? Adoração gera semelhança. De novo, adoração gera semelhança. Opa! Se adoração gera semelhança, então quem adora se torna semelhante ao adorado. Aí me permite fazer um questionamento. Se as pessoas que dizem que estão adorando não estão se tornando semelhantes, peraí, com muita educação, né? Se as pessoas que estão adorando não estão se tornando semelhantes ao adorado, talvez elas não estejam. Por isso que a Bíblia diz que o Pai procura. Uau, vocês são incríveis. Mas vamos nessa. Bom, se quem adora não está ficando parecido com quem é adorado, significa que é uma adoração? Porque se existe uma adoração verdadeira, vamos continuar pensando. O Pai procura. Se procura, é porque não está tão fácil. Tem sentido eu dizer para vocês que eu estou procurando uma caneca? Tem? Tem sentido alguém aqui dentro dessa igreja dizer, estou procurando uma cadeira? Agora se eu falar para você assim, estou procurando uma vassoura. Tem vassoura aqui dentro? Mas não está tão fácil de achar quanto uma? Diga, Ele é o primeiro. E os que o adoram estão se tornando semelhantes a Ele. Diga de novo, Ele é o primeiro. E os que o adoram estão se tornando. Não, vamos melhorar isso. Não. Diga assim, Ele é o primeiro. E os que o adoram, em verdade, estão se tornando semelhantes a Ele. Só a adoração verdadeira nos transforma. Só a adoração verdadeira nos transforma. A grande questão é que nós não estamos assumindo a forma que devíamos assumir, porque muitas vezes estamos adorando fora do que é verdadeiro, do que é espírito, do que é verdade. E eu estou orando hoje para que a gente volte a contemplar Ele e somente Ele, a fim de que Ele continue sendo o primeiro, o primogênito, o modelo, aquele em que eu posso olhar e dizer, estou me tornando mais parecido, estou me tornando cada dia mais igual a Ele, porque eu o adoro em espírito e em verdade. Ele é o primeiro de muitos. Será que alguém pode dar glória a Deus aqui por isso? Quantos podem dizer amém? Volte comigo para o verso número 5. Vamos ver se avançamos um pouco mais nisso hoje. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da... Eu quero muito que você marque a palavra testemunha. A testemunha. Nós estudamos isso esses dias. A palavra grega para testemunho é martírio. A palavra grega para testemunho é martírio. Da onde vem a palavra mártir? Ou seja, o testemunho vem do mártir.
E o que é o mártir? Olha para mim. De onde veio o testemunho? Quando os cristãos do passado eram entregues à morte, o testemunho deles se manifestava. E qual era o testemunho que se manifestava? Não é a bênção. Dê aqui o seu testemunho, conte a bênção. O testemunho que se manifestava era o comportamento que eles tinham diante do que estavam passando. Diga, o verdadeiro testemunho não é o que eu recebo, ou conquisto, ou alguma graça alcançada. Diga, o verdadeiro testemunho não é o que eu recebo, conquisto, ou uma graça alcançada. Diga, o verdadeiro testemunho é o meu comportamento diante das circunstâncias. E quando os cristãos eram atacados por leões, por gladiadores, crucificados, queimados, decapitados, o comportamento que eles tinham remetia ao mesmo comportamento que Jesus. E é por isso que a história conta que quando cristãos eram sacrificados na arena, nas galerias, dos espetáculos dos que assistiam suas mortes, muitos se convertiam, não porque foram livres, não porque escaparam, mas porque viam que eles enfrentavam a morte com segurança e com firmeza e com vida. Eles enfrentavam a vida, a morte, eles enfrentavam as circunstâncias como Jesus enfrentou a cruz. E então começaram a dizer: é um cristão, é um pequeno Cristo, é como Cristo. Ele é o primeiro dentre muitos. Vamos dizer, ele é o primeiro dentre muitos. Digam, o meu propósito é ser como ele é. Diga, ele é o primeiro de muitos irmãos. Volta para mim para o verso de número 5. Eu preciso sair desse verso, meu Deus, que coisa. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. O principal, aquele que lidera os reis da terra. Quem é ele? Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Diga comigo, se o pecado nos derrubou, o sangue de Cristo nos levantou. De novo, se o pecado nos derrubou, o sangue de Cristo nos levantou. Portanto, quem recebeu este amor de Cristo em sua vida, já não está mais caído, mas foi posto novamente em pé. Verso de número 6, vamos sair daqui. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. A Ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. O que Jesus fez foi pegar a mim e a você e nos transformar em reis e sacerdotes. O que Jesus fez foi pegar o homem caído na sarjeta e colocá-lo de volta em uma posição. Diga para quem está perto de você, diga: Deus tem uma cadeira para você, Deus tem um lugar para você, Deus está levantando a sua vida. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dar glória a Deus? Deus está pegando você da sua posição de queda e de pecado e de vergonha e de tristeza, está dizendo: ei, pelo meu sangue eu restauro a sua história. Levante a sua mão e diga: pelo sangue de Jesus a minha história é restaurada. Será que alguém pode aplaudir ao Senhor nesta noite? Dá uma glória a Deus aí. Diga comigo: pelo sangue de Jesus, eu estou voltando à minha posição. Olhe por favor comigo, Salmo de número 113, vem lá.
É que eu tinha deixado uns outros textos com eles lá, mas não rolou. Vai esses aqui que eu estou lembrando agora. Eu preguei uma mensagem de manhã, mas eu estou pregando outra agora. Eles estão com as anotações da manhã lá. Salmo 113, verso de número 6. Põe o 6 para mim. Volta para o 5. Leia comigo. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas. Aleluia. Ele é um rei soberano. Diga, ele é um rei soberano. Diga, o reino de Deus tem um rei soberano e muitos reis ao seu serviço. É prazer de Deus dar posição ao homem. Vamos dizer isso? É prazer de Deus dar posição ao homem. Quem é como o Senhor, Ele reina, mas Ele se inclina. Ele faz o quê? Ele está acima, mas busca quem está? Que se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Verso 7, e aí diz assim: e levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. Para quê? Para fazê-lo sentar-se com príncipes do seu povo. Deus ama isso, pegar quem está lá embaixo e dar uma posição, pegar quem não tem e dar um lugar. Deixa eu te dizer, hoje Deus te contemplou, ainda que no lixo para te levantar, ainda que na lama para te levantar. Ele ergue do pó e Ele ergue do lixo para fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Toque na pessoa que está ao seu lado, diga: esta cadeira que você está sentado foi preparado por Deus para os príncipes do seu povo. Diga para ele: bem-vindo ao seu lugar, bem-vindo ao seu lugar. Você está na reunião dos filhos, dos herdeiros, meu Deus do céu. Joga a mão lá em cima e diga: o pecado não pode mais me segurar na lama. O pecado não pode mais me segurar no lixo. Porque está escrito que Ele, pelo seu sangue, nos fez reis, nos livrando, aleluia, nos livrando do domínio do pecado. O sangue de Jesus tem poder. E Ele está dizendo: sabe o pecado que tem atormentado, perturbado você? Ele não tem mais razão de existir, ele não tem mais direito de permanecer. Portanto, levante a sua mão e diga: santidade é o meu destino, santidade é a minha história, santidade é a visão de Deus para mim. Não, acho que você não entendeu ainda, mas eu vou dizer. As correntes do pecado foram quebradas. Você não está mais preso. A fechadura que o diabo tinha para te trancar nesse quarto escuro, ele não tem mais. A porta está destrancada. Abre ela e sai. Dê tchau para essa vida de pecado. Dê tchau para essa vida de engano. Dá glória a Deus aí. Dá glória a Deus aí. Aleluia. Tem alguém crente aí? Tem alguém crente aí? Tem alguém crente aí? Oh, aleluia. Tem alguém crente aí? Oh, o Senhor está aqui, o Senhor está aqui, o Senhor está aqui. O Senhor está aqui, 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 aleluia. O Senhor está aqui limpando, libertando, quebrando cadeias, livrando do pecado, tirando toda a condenação, libertando a sua vida, aleluia, aleluia, aleluia.
Porque o pecado não terá domínio sobre nós. Quantos podem dizer amém? Porque o pecado não terá domínio sobre a nossa casa. Quantos podem dizer amém? Diga comigo, o reinado do pecado acabou, o reinado da morte desapareceu. Quantos podem dar glória a Deus? Vem comigo para Romanos. Capítulo de número 8. Verso de número 1, que diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Uau! Mas talvez você está dizendo, eu ainda peco. Bem-vindo ao clube, eu também. Mas o fato de você fazer uma coisa não significa que você é aquilo que você faz. Vou te explicar. A minha esposa cozinha para mim e para nossa família. Correto? Seria correto eu apresentá-la como minha cozinheira? Mas ela cozinha. Camila faz faxina lá, ô Lucas? Faz? Mas seria correto você chegar aqui na igreja e dizer, quero apresentar vocês a minha faxineira? Primeiro que você ia apanhar, né? Mas ela não faz faxina? Mas ela é uma faxineira? Quem está entendendo? Eu peco, tu pecas, nós pecamos, vós pecais, eles pecam. Mas o fato de pecarmos não significa que somos pecadores. Deixa a prática do pecado. Porque seria correto eu dizer que a Érica é uma cozinheira? Se ela cozinhasse todos os dias, do horário que entra no serviço, a hora que sai, e a vida dela fosse uma cozinheira. Mas o fato dela cozinhar não significa que ela seja cozinheira. Quem entende isso? O que eu estou querendo dizer para você é que algumas pessoas têm pecado. Algumas não, todo mundo. Mas o fato de você cometer pecados não significa que você está preso ao pecado. Dá a meia volta disso, meu irmão. Dá as costas para o pecado. Caminha na direção que Deus chamou você para caminhar.
Não fique preso a isso, não fique amarrado a isso. Cristo Jesus te libertou do pecado, ainda que você às vezes se perca no meio do caminho. Isto não é a sua real condição, isso não é a posição que Deus te chamou. Deus está dizendo: ei, você pecou, se arrepende e abre mão, não fique preso ao pecado. Toque em alguém perto de você e diga: jamais fique preso ao pecado. O pecado pode ser um acidente. O pecado pode ser uma escolha errada. Mas ele não será a realidade da minha vida. Ele não será o natural da minha vida. Cristo Jesus, pelo seu sangue, nos libertou para que nós vivêssemos uma vida de liberdade, de autoridade. Eu não tenho um Senhor chamado pecado. Eu tenho um Senhor chamado Jesus. Eu vou repetir para você: eu não tenho um Senhor chamado pecado, eu tenho um Senhor chamado Jesus. Eu não tenho um Senhor chamado pecado, eu tenho um Senhor chamado Jesus. Portanto, eu não devo obediência ao pecado quando Ele me chamar. Eu não devo obediência ao pecado quando Ele sugerir. Eu não devo obediência ao pecado quando Ele mandar. Mas eu devo obediência a Cristo Jesus, ao Senhor da minha vida, que me lavou com o seu sangue. E só Jesus eu vou obedecer. O pecado pode me enganar, o pecado pode armar um laço para mim, e eu posso até cair e tropeçar. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: o Senhor está dizendo: o justo pode tropeçar 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 7 vezes cairá o justo, e o Senhor o levantará de todas. Ainda que você tenha tropeçado nos últimos dias, Deus está dizendo: eu vou estender a minha mão e vou te colocar de pé. Eu vou estender a minha mão e vou te pôr de pé de novo. Tem gente aqui hoje que está debaixo do pé do diabo, e Deus está dizendo: hoje esse jogo vai virar. Você vai pisar a cabeça da serpente, você vai quebrar a corrente do pecado. Oh Jesus, oh Jesus. Romanos capítulo de número 6. O verso é o verso de número 14. Alguém pode dar um glória a Deus aí? Está na hora de terminar já. Seis 14. Diz a Bíblia: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois o pecado não os dominará. Vamos declarar? Pois o pecado não os dominará. Vamos tornar isso mais próximo. Porque o pecado não me dominará. Vamos dizer? Porque o pecado não me dominará. Pois o pecado não terá domínio sobre vocês, pois não estão mais debaixo da lei, e sim da graça. Verso 15, diz o texto, 15, por favor, vamos lá, verso 15, põe aí. Então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? O que diz a Bíblia? De maneira nenhuma. Qual é a palavra de quem está debaixo da graça de Deus? Pecar de maneira nenhuma. Verso número 16. Vamos lá? Não sabeis que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva a... Diga: eu escolho obedecer a Jesus.
relação à sua vida, qual a escolha que você faz? E ainda que eu faça essa escolha, é possível que eu cometa erros e pecados? Porque dentro de nós existe duas naturezas gritando e lutando. Observe que o apóstolo Paulo diz um pouco mais adiante, no capítulo de número 7. Verso de número 15, 7:15. Vai dando glória a Deus aí, gente. Vocês aguentam mais uns minutinhos? Deus está agindo aqui. Eu subi aqui literalmente sem mensagem, gente. Os meninos foram perguntar quais os textos que vai usar hoje. Eu falei assim, eu queria tanto te dar essa resposta. Não entendo o que faço. Paulo abrindo o coração, vamos lá? Não entendo o que, pois eu não faço o que desejo, mas o que odeio. Muito louco isso, né? Pô, eu queria acertar, mas eu acabo errando. Agora nós estamos falando do apóstolo Paulo, gente. E ele está dizendo assim, ó. O que eu faço, e se faço o que não desejo, não entendo o que faço, pois não faço o que, mas faço o que eu odeio. Já se viu assim? Quem já se viu? Poxa, eu não quero isso, mas eu faço. É melhor pôr a verdade do que vestir uma falsa capa de santidade. Eu estou aqui em cima, lutando como você está embaixo, lutando também. Lutando para obedecer. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. 17. Neste caso não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo. O que esse homem está abrindo o coração dele? Tem uma natureza dentro de mim rebelde, tem uma natureza dentro de mim carnal, em que eu luto com ela. Em que eu luto com ela. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo. Paulo está abrindo seu coração e dizendo, eu tenho lutado com o pecado na minha vida. E eu sou rebelde com o pecado, eu não vou obedecer a ele, eu não vou me entregar fácil, eu não vou me render fácil, eu vou continuar lutando até vencer. E eu vim aqui trazer uma palavra para alguns homens, você vai continuar lutando até vencer. Eu vim trazer alguma palavra aqui para algumas mulheres, você vai continuar lutando até vencer. Eu vim trazer uma palavra para alguns jovens aqui, vocês vão continuar lutando até vencer. Eu vim trazer uma palavra aqui para alguns obreiros, vocês vão continuar lutando até vencer. Mas não desiste, não desiste, não desiste. Continue lutando, não se entrega, não se rende, continua lutando. O Espírito de Deus vai renovar você. O Espírito de Deus vai renovar a sua casa. O Espírito de Deus vai renovar a sua mente. O Espírito de Deus vai te renovar. Quem vai vencer a carne ou o Espírito? Deixa eu te dizer, vai vencer quem você alimentar melhor. Quem vai vencer a carne ou o Espírito? Vai vencer quem você alimentar melhor. Portanto, alimente o seu espírito. O seu espírito é bom, o seu espírito é abençoado, o seu espírito é renovado. Aleluia.
Quem crê nisso? O Espírito Santo nos dirige aqui hoje. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Fique de pé, igreja, fique de pé. Deixa Deus agir aqui. Vai glorificando a Deus. Arabadarabahashere biridi kandarabarabahadarabahasuri bikandarabalabahashuri adarabas. Rekadarabalashuri edebarabahashere debekantarabalabas. Como é que eu e você podemos caminhar? Como é que eu e você podemos avançar? Essa estrutura humana, carnal, pode ser revestida da glória de Deus. Todo homem e mulher aqui dentro desta sala é natural, é terreno, é comum. Mas é o revestimento do Espírito Santo que vai fazer toda a diferença. Sem o revestimento do Espírito Santo, somos homens terrenos, comuns e carnais. Entretanto, quando revestidos, temos um novo elemento em nossa estrutura. Temos o Espírito. O próprio Deus habitando em nós. Tudo isso parece uma loucura para o carnal, mas possui em sua centralidade todo sentido para o espiritual. Paulo então afirma em 2 Coríntios 3, 4 e 5, e é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Deus deseja nos levar a um ministério muito mais glorioso, que nos revele através de nossas vidas. Talvez você esteja em um conflito em sua mente neste tempo, mas creio que sua mente pode ser renovada para uma nova forma de viver. Mas quando nós não recebemos o Espírito do mundo, diz Paulo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas olha o que diz aqui: mas nós temos a mente de Cristo. Diga, mas nós temos a mente de Cristo.
E o que nós estamos precisando então é mudar a nossa maneira de